Nessa noite eu quero falar sobre algo que Deus trouxe ao meu coração, que é algo que parece ser simples, mas que tem uma conotação na vida do cristão muito forte. Eu quero falar sobre poder e autoridade. Eu queria começar dizendo que eu realmente não preciso falar para você sobre filiação. Eu também não preciso falar sobre propósito, porque a nossa igreja ela se movimenta muito bem, entendendo o que é ser filho, entendendo qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas eu quero falar mesmo sobre dois pontos que nos influenciam, dois pontos que são diretos na vida do cristão. Autoridade. Autoridade é tudo aquilo que nos legitimiza, ou que nos legitima a fazer algo. E poder é o que nos capacita a viver e fazer uso dessa legitimidade. A autoridade, então, é aquilo que nos legitima, aquilo que nos faz legítimos. E poder é a capacidade que nós temos de usar aquilo que nos faz legítimos. E a grande verdade é que nós fazemos um mau uso com essas duas realidades, com poder e com autoridade. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no verso 4, capítulo 4, verso 20, ele diz assim: pois o reino de Deus não é palavra, mas é poder. Você que está, que nos assiste aí nessa noite, pegue essa palavra. O reino de Deus ele não consiste em palavras, ele consiste em poder manifestado do céu para a terra. E é engraçado que primeiro você se torna filho, e você entende essa autoridade que está sendo investida em você. E você que ainda não é filho, você precisa se tornar filho para entender essa autoridade que o nosso Mestre Jesus investiu sobre nós. Verdade seja dita aí, isso também é uma chave que eu queria entregar nas suas mãos na noite de hoje, compartilhando mesmo com você. Não basta só você conhecer o nome dessa filiação, você tem que saber utilizar esse nome. Muitas vezes você até sabe que você é filho, mas muitas vezes você não sabe usar essa legitimação de ser filho, essa legitimação de carregar um nome. Atos 19, ele nos conta uma história de homens que foram e não entendiam o princípio da autoridade. E eles foram achando que eles tinham poder. E eles chegaram diante de uma possessão demoníaca e eles disseram assim: ei, nós expulsamos você em nome de Jesus que Paulo conhece. E a Bíblia nos traz o relato que ali eles apanharam e eles voltaram tristes. Porque verdadeiramente, meu irmão, verdadeiramente você que está na internet, não é sobre o poder, primeiro é sobre a autoridade. Você tem que entender essa autoridade para assim fazer jus dela, para assim você entender que essa autoridade vem de um nome que tem todo o poder. É verdade que o poder te traz conquista, por isso a gente prefere poder. Por isso a gente muitas vezes quer se legitimar no poder e não entende a autoridade, não faz uso da autoridade. A gente quer o poder porque o poder traz conquista, mas a autoridade é o caminho. Eu vou repetir de novo isso para você, para isso entrar no teu espírito nessa noite. O poder vai sim te trazer a conquista, isso é uma relatividade, mas há um caminho para esse poder, e o caminho é a autoridade. Eu quero pegar, pedir licença para citar os meus filhos em um exemplo mais humanizado. Nós somos de uma cidade chamada São Caetano do Sul, em São Paulo.
Eu quero mandar um abraço para todos que estão nos assistindo aí de São Caetano. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E é engraçado porque eu sou criado naquela cidade. Por algum momento eu fui atleta desportivo e eu joguei no time da cidade. E por ter jogado no time da cidade, você goza de um certo prestígio. E ali todo mundo me conhece. Na cidade de São Caetano, todo mundo me conhece. A minha esposa, que está aqui também, por ter trabalhado como secretária numa gestão de uma prefeitura, ali todos nos conheciam. E certa vez eu saí de casa, eu deixei meus filhos ali, e eles não tinham algo ali para comer, mas não é porque não tinha nada, é porque realmente assim, nós saímos e acabamos demorando para voltar. E eles ligaram para uma lanchonete, que nós íamos toda vez, chamada Castelinho, em São Caetano. E o meu filho, naquela época ele era pequeno, ele falou assim: olha, eu sou filho do Juliano, e eu queria que você trouxesse para nós um beirute e uma batata com cheddar. Aí o dono daquele estabelecimento me conhecia, e ele falou assim: tá bom, eu vou levar. Chegando lá, nós não estávamos em casa, só estava meu filho e minha filha. E meu filho pegou e falou: olha, meu pai vai passar lá e vai te pagar. O meu pai vai passar lá e vai te pagar. Eu não tenho dinheiro aqui para te pagar, mas o meu pai vai passar lá e vai te pagar. O que eu quero trazer a ilustração com isso, meu irmão? Ele entendeu que o nome do pai dele carregava uma autoridade. E por essa autoridade que o nome dele, do nome do pai dele carregava, ele poderia exercer ali certo poder e certa influência. É exatamente isso que Deus nessa noite quer dizer ao seu coração. Ele investiu em você autoridade, para que você exerça mesmo, usufrua desse poder, meu irmão, que é o poder que vem do céu para a terra. Você precisa começar a entender que sobre essa autoridade que Jesus investiu sobre a sua vida, oh meu irmão, espíritos malignos vão ser afugentados, situações vão ser mudadas, oh meu irmão, portas serão abertas. Oh, eu creio mesmo, meu irmão, pessoas serão libertas através da autoridade. Mas primeiro você precisa entender esse princípio. A verdade é que depois virou um costume. Toda vez que o pai não estava em casa, ele ligava lá: olha, eu sou o filho do Juliano, eu sou o Azaf, e eu quero que você me traz um beirute e uma batata frita. E eu quero mesmo que você entenda essa verdade, porque essa verdade é um princípio de Jesus. Quem aceita vive a filiação, e quem vive a filiação vive a autoridade, e quem viver a autoridade viverá todo o poder do céu para a terra. Tem uma música que diz assim, ó: é no nome de Jesus que você vai enfrentar o inferno todo de uma vez. Você é projeto santo do Senhor, a vitória na tua vida, diga amém. É no nome de Jesus que você vai. John Beverly é um pastor norte-americano, e ele é fundador de um projeto chamado Messenger International. E esse projeto é uma ferramenta para levar o evangelho para pessoas através das mídias sociais. E você que é pastor, você que pretende levar o evangelho através das mídias sociais, eu quero mesmo que você siga ele. Chama John Beverly. E ele lançou um livro muito lindo que chama-se O Destemido. E nesse livro que ele fala O Destemido, ele tem uma frase que é muito linda, que diz assim, ó: a autoridade que o crente exerce não é baseada nos seus méritos, mas é poder daquele que o enviou. Eu vou repetir essa frase para você porque ela é muito linda. A autoridade do crente, a autoridade que o crente exerce, ela não é baseada nos nossos méritos, ela não é baseada no nosso intelecto, ela não é baseada no nosso preparo, mas ela é baseada no poder daquele que nos enviou, daquele que nos fez filho, daquele que nos chama de filho, Jesus Cristo de Nazaré. Essa frase é uma reflexão clara, que não é sobre o nosso poder, nem sobre a nossa inteligência, é a autoridade de Cristo em nós. Quando nós vemos a história de Davi em 1 Samuel, nós vemos que Samuel ele não chama Jessé para uma unção de rei. Se você for ler o texto, isso é muito interessante. Samuel chama Jessé
para um culto. Samuel chama Jessé para exercer um holocausto. Tecnicamente, pela sociedade judaica, a unção de um rei, ela não poderia ser celebrada se não fosse por uma festa. Mas é engraçado que Samuel não chama Jessé para uma festa, ele chama Jessé para o holocausto. Ele chama Jessé e Davi para um holocausto, para queimar incenso. Ele fala assim para Jessé: vamos matar algo e vamos trazer aqui para exercer um holocausto ao Senhor. O que nós aprendemos com isso? Simples. Que primeiro não foi o poder que serviu sobre Davi, primeiro foi a autoridade. Pastor, mas como? A primeira unção que foi derramada na vida de Davi não foi a unção de poder de reinado, meu irmão, porque isso é o que todo crente quer. Todo crente acha que vai chegar aos pés do Senhor e já vai, não, eu vou sair aqui cheio de poder, eu vou fazer. Não, meu irmão. A primeira unção jogada, o primeiro óleo que Samuel joga sobre a cabeça de Davi foi uma unção de autoridade. O que corrobora com isso, o pastor está dizendo? Muito simples. Davi sai dali e o que ele vai fazer? Ele sai dali e ele já sai dali apto para expulsar o espírito maligno que estava sobre a vida de Saul. Ei, meu irmão, não é só sobre poder, é sobre autoridade. Deus nessa noite, Ele está dizendo para você: ei, meu filho, ei, minha filha, aprenda primeiro o que é autoridade, que eu vou colocar todo o poder em suas mãos. Aleluia. Samuel chama Jessé para um culto, meu. É engraçado que o crente, ele quer ter poder hoje, mas ele não quer pagar o preço de estar no culto de oração. O crente, ele quer ter poder hoje, mas não quer jejuar. O crente quer ter poder hoje, mas ele não quer ler a Bíblia. A palavra de Deus em Lucas 10:19 diz assim: eis que eu vos dou poder para pisar sobre cobras, serpentes e escorpiões, e inimigo algum te fará dano. Mas para a gente viver essa palavra, entende o que é autoridade. Eu quero finalizar com um recado a todos os pastores, bispos, apóstolos, amigos de ministério, porque todo pastor que prega em qualquer confins da terra é meu amigo de ministério, qualquer apóstolo que tem é meu amigo de ministério, qualquer presbítero é meu amigo de ministério. Eu tenho um recado para dar para a vida de vocês essa noite. Deus não nos ungiu para sermos gestores, ou para sermos militantes ou ativistas políticos. Deus nos ungiu para libertar os cativos, para levar boas novas aos quebrantados de coração, para exercer sobre as nossas vidas Isaías 61, para exercer sobre as nossas vidas Lucas capítulo 4 verso 20. Ele nos ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Pastor, mas tem problema fazer isso? Na tua ótica não tem problema nenhum. Só que lá, quando Jesus nos chamar, o que Ele vai perguntar não é sobre os números que você colocou sobre a sua gestão. O que Ele vai perguntar não é sobre os projetos sociais que você como pastor quer implantar. Ele vai te perguntar sobre as almas, sobre as vidas que Ele passou para você. E é sobre essa responsabilidade, meu irmão, que nós vamos ser cobrados. Por isso, nessa noite, eu quero fazer um alerta: tome cuidado, não perca o foco. Eu vejo muitos amigos meus de ministério perdendo o foco, e eu já vou terminar. Eu fiz um post na internet, e esse post diz assim: o diabo não tem medo daquilo que a gente prega, ele não tem medo daquilo que você acha que é, ele tem medo daquilo que a gente vive. Ele também não tem medo das nossas conquistas. Conquistas são sinônimos de poder. Ele tem medo das nossas renúncias. O diabo também não teme só o que a gente fala, porque hoje o que a gente muito escuta é case de blá blá blá.
Mas ele tem medo daquilo que a gente vive intensamente, do fogo que queima dentro da gente. Disso ele tem medo, meu irmão. Disso ele tem medo. As suas conquistas não abalam o inferno, mas as suas renúncias faz com que o inimigo recue. Quando você escolhe se posicionar de verdade e abrir mão do que te afasta de Deus, o seu impacto no mundo espiritual será imensurável. Para finalizar, eu tenho um versículo bíblico que eu quero trazer para a sua reflexão nessa noite. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por que eu estou terminando essa mensagem com esse versículo? Porque aqui, meu irmão, Jesus colocou um princípio para você viver a autoridade dele. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aleluia. E a sua vontade. Resistir mesmo, meu irmão, ao diabo. Resistir ao pecado. Resistir às suas ações pecaminosas. E ele te dará poder para fazer o diabo fugir de você. Cada renúncia que nós fazemos fortalece a nossa autoridade.